Domingo passado foi falado sobre a história do profeta Elias, e vamos fazer um flashback, porque eu quero continuar de onde o pastor Carana parou. Então, Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, diante de toda a oposição, diante de tudo que estava acontecendo, Elias vai lá e, na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, enfrenta os profetas de Baal, que propuseram um desafio. Vamos clamar por fogo em alta voz perante todos, e o Deus verdadeiro responderá com fogo. E então Elias deixou que eles clamassem a Baal por horas, e eles se rasgavam, eles se cortavam, eles se machucavam, e eles gritavam, e nada de fogo. E quando acaba, Elias fala: acabou, agora é minha vez. Ele prepara o altar, coloca as pedras no lugar, ele coloca água sobre o altar, e em volta do altar, e ele diz: Senhor, e o fogo desce. Então todos aqueles profetas morreram, foram exterminados. E depois disso, Elias recebe a notícia. Jezabel fala para Acabe: ah é? Ele fez isso? Então eu quero a cabeça dele numa bandeja. Traz a cabeça desse profeta para mim. E ele fica com medo e foge e se esconde numa caverna. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus, ela é suave. A voz de Deus, ela não traz confusão. A voz de Deus faz com que a gente avance, que a gente cresça, faz com que a gente supere medos e frustrações. A voz de Deus é inconfundível, a voz de Deus é suave, a voz de Deus é maravilhosa. E é essa experiência que Elias ia ter ali naquela caverna. Então ele está lá, que nem um pintinho acuado, querendo ficar debaixo das asas da mamãe galinha. E ele está lá naquela caverna, tremendo de medo. E Deus fala com ele. E aí veio o terremoto, veio o vendaval, porque Deus falou: ó, vem aqui, vem ver o que vai acontecer. E aconteceu tudo isso, e terremoto, e vendaval, e fogo. Mas ele ainda não tinha ouvido Deus falar. E aí vem uma brisa suave, e Deus fala com Elias. A voz de Deus, ela é suave. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você estar num culto e de repente aquele troço fica barulhento, porque todo mundo quer falar com Deus ao mesmo tempo. Já viu isso, essas coisas de crente louco? Todo mundo quer falar com o Pai ao mesmo tempo, todos os irmãos gritando pelo Pai na mesma hora. E às vezes você está naquele culto, e aí tem gente que quer tocar, tem gente que quer tocar bateria, tem gente que quer bater palma, e o bicho pega, o negócio fica louco, e de repente é como se você estivesse sozinho no teu quarto, você começa a ouvir Deus, você fala: meu Deus, eu não quero sair mais daqui. E parece que toda aquela multidão, todo aquele barulho à sua volta some de repente, e é só você e Deus. Já aconteceu isso com você? A voz de Deus é suave. Ela é inconfundível. Olha, não tem como nós avançarmos, darmos mais um passo na nossa jornada, na nossa vida cristã, sem antes reconhecermos o som da voz do nosso Deus. Não tem como nós darmos um passo a mais agora. Nós já fizemos muitas coisas. Nós já aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Nós já encontramos uma igreja para fazer parte de um corpo, onde há muitos membros exercendo suas funções, mas há um só cabeça, Cristo. Nós já fomos batizados nas águas, reconhecendo que precisamos morrer para esse mundo e viver para o mundo de Deus. A nossa velha natureza fica e nasce um novo homem, nasce uma nova mulher daquela água. Nós já entramos para ministérios e já começamos a doar nosso tempo, os nossos talentos, as nossas condições,
Nós já fizemos tantas coisas, nós já visitamos pessoas para dizer assim, Jesus te ama, e eu também. Nós já mandamos um WhatsApp para dizer, olha, Deus está cuidando de você. Nós já oramos por pessoas doentes, elas foram curadas. Nós já oramos por pessoas oprimidas, e hoje elas são livres. Nós já fizemos tantas coisas, mas nós só daremos mais um passo se nós, de fato, conhecermos a voz do Pai. Eu diria glória a Deus, aleluia, é isso que eu preciso. Conhecer a voz de Deus como ninguém. Se eu ouvir a voz da Carol no escuro, eu vou saber que é a voz da minha esposa. Se eu ouvir no telefone, eu vou saber que é a voz da minha esposa. Tirando uma vez que a gente fez uma confusão em família, a gente ainda era novo, né? Meu ouvido não era tão apurado, a gente ainda estava no começo de namoro, há longos anos atrás, quando tinha Guaraná de rolha. E aí a gente fez uma confusão, a Dani ligou, eu pensei que era a Carol, falei, nossa, que estranho, que ligação esquisita, não tem nada a ver. Aí depois ela achou que tinha falado com o Júnior, mas o Júnior depois nem deu bola para ela. Aquele dia foi uma confusão. Mas eu aprendi a conhecer a voz da minha esposa. Onde tiver, eu vou conhecer e saber que é ela. Se cantar, então, aí que eu vou saber. Assim como o filho também. Ele é gerado na barriga da mãe, e ele, quando nasce, ele já conhece a voz da mãe. Olha como é importante esse reconhecimento. Porque quando o filho nasce, ele nasce geralmente berrando muito. Eu fui assistir o parto do Rafael, e eu nunca tinha visto um parto. E aí eu estou lá, e na hora H, o médico fala, levanta aí. Aí eu saí de trás do pano, que a Carol tinha um pano tampando a cabeça da Carol, para ela não ficar vendo a cirurgia. E eu fiquei bem escondido atrás do pano. Falei, o importante é que eu vim ver o parto. Eu fiquei escondido lá atrás do pano, com o maior medo, igual um gato molhado. E aí o médico falou, levanta aí. Aí eu levantei, quando eu levantei, ele já estava tirando o Rafael de dentro da barriga dela, cheio de sangue. E eu falei, nossa, Carol, o cabelo dele é bem preto. Eu fiquei meio impressionado, porque nasce feio, né? Eu achava que ia nascer aquele bebê Johnson. Ele já ia nascer, né, com os olhos azuis, assim, bem branquinho. E ia falar, nossa, puxou para mim. E quando ele nasceu bem amassado, com o nariz bem amassado, e tinha um pelinho preto grudado no nariz, eu lembro até hoje. Aquele pelinho preto, fiquei, que estranho, esse nariz dele está meio amassado. E aí ele começa a berrar. Ele tinha uma bocona. E aí ele ficou berrando. E quando a enfermeira trouxe, ele colocou perto da Carol, ele... Aí foi o ápice, foi aquele momento, assim, sabe? Que ele ouviu a Carol falando com ele ali, que ele sentiu o cheiro da Carol, o calor da mãe dele, e aí ele... A gente precisa desse reconhecimento auditivo. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ouvir outras vozes que não é a dele e achar que é a dele. Isso é o pior. Alguém já se confundiu? Eu já. Você acha que foi Deus que falou, mas não foi Deus coisa nenhuma. Elias já tinha feito muita coisa. Elias era o profeta em Israel, ele era a autoridade naquele lugar. Porque um profeta, ele determinava, ele ia lá e ungia o rei. Deus falava com ele. Ele ia lá e ungia o rei. Ele ia lá e colocava o dedo no nariz do rei, se fosse preciso. Ele tinha muita autoridade, ele tinha muito conhecimento, mas Deus ainda queria apurar mais um pouco o relacionamento dele.
o ouvido dele. E nessa hora, quando ele está na caverna, era o momento que isso ia acontecer. Eu quero dar um passo para ir além da caverna agora, para a gente passar da história da caverna. Então vamos ler. O 14, que é quando Deus fala com ele lá. 19:14, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Diga Azael. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Diga Jeú. E também unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Segura aberta aí tua Bíblia, tá? Quando Deus vai lá e fala com ele, quando Deus vai lá e se revela para Elias, ele já tem um discurso pronto. Deus, eu tenho sido muito responsável com aquilo que o Senhor me entregou. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo teu nome, Deus. Mas olha o que está acontecendo, Deus. Só sobrou eu aqui. Ele já tinha um discurso pronto. E pode reparar que muitas vezes Deus fala com a gente, Deus nos encontra na caverna que a gente está. Ele tem o amor, a misericórdia, a paixão e compaixão de nós e vem falar conosco, mas ao invés de nós ouvirmos o que Ele tem para falar, nós queremos dizer o nosso discurso que já está pronto na ponta da nossa língua. Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Você não sabe, Deus. Você não sabe o que está acontecendo comigo, Deus. Só sobrou eu. Só tem eu aqui. Não sei o quê. Você não viu. Deus, é que você não viu, mas estão matando todo mundo. E agora querem me matar também. Mas Deus, todo paciente, né? Se fosse eu, ia dar já uma resposta atravessada para larga a mão, cabra da peste. E não, Deus vai, fala o que Ele queria falar, depois com todo amor, como um pai faz como um filho pequeno. Tem coisa que eu não posso chegar para o Rafael e falar: você não está entendendo, menino? Você é bobo? Não, você vai explicar de um outro jeito. Deus resolveu explicar de um outro jeito para Elias. Então Deus dá uma missão para ele, entrega mais autoridade na mão dele, fala assim: mas deixa eu te falar, antes de eu ir embora, é só uma informação, ainda tem 7.000 igual você. Ele estava se sentindo o único, tinha mais 7.000 com ele. Talvez você ache que o seu problema é único, que o seu problema é top, o seu problema é bem grande, seu problema é maravilhosamente grande, é maravilhosamente horrível. Tem muita gente com problema igualzinho ao teu. Se você jogar no Google e procurar pessoas com um problema igual ao meu, você vai achar. Se você digitar pessoas com um problema maior do que o meu, você vai encontrar também. Pessoas com problemas estratosféricos, você vai encontrar. Pessoas que deveriam estar mortas, você vai encontrar. Então Deus vai, fala e dá aquele tapinha nas costas. Eu posso imaginar do jeito que eu quero. Deus fala: deixa eu só te dar um toque. Cara, tem mais 7.000 ainda. E acabou. E vai, e Deus vai. E Deus, olha só o que Deus faz. Deus, Ele não queria, ao
ensinar Elias, ao trabalhar em Elias, ao colocar a mão na massa ali em Elias, assim como o vaso de barro na mão do oleiro, que é quebrado, que é refeito, Deus estava tratando com a vida do profeta Elias. Mas Deus não queria tirar nada dele, Deus queria acrescentar. Deixa eu te falar uma coisa hoje, Deus não está querendo tirar algo de você, Deus está querendo acrescentar, amém? Há sim coisas que Ele vai ter que alinhar, há sim coisas que Ele vai ter que ajustar, mas o que Deus está querendo fazer é acrescentar coisas que Ele já tem feito em nós. E eu posso pregar isso hoje, nessa noite. Amém? Ele fala assim, olha, se o seu ofício era ser profeta, se o seu ofício era indicar, ter um dedo que aponta, que indica, esse é o ofício do profeta, é o dedo indicador, aquele que aponta caminho. Se o seu ofício era esse, você vai continuar fazendo. E Deus queria trazer uma restauração, uma reestruturação. Hoje Deus quer nos reestruturar. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer um upgrade. Deus quer fazer algo além, algo a mais. E fala assim, olha só, eu te dou mais uma missão. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Síria já tinha um rei. Mas Deus determina um novo rei para a Síria. Azael. Síria era o povo inimigo de Israel. Eram os que estavam em guerra. Aí você fala, mas por que Deus estava preocupado com isso? Aí Deus também fala, você ungirá o novo rei de Israel, Jeú. E você também ungirá um novo profeta que vai te substituir daqui a pouco, Eliseu. Deus estava restaurando não só o governo de Israel, como Deus estava restaurando o ministério profético em Israel, como Deus estava restaurando o controle das situações de Israel, porque Deus estava controlando até o povo inimigo. Deus não quer só dar conta, Deus não quer só se ocupar de cuidar das coisas ao seu favor, mas Deus cuida das coisas que estão contra também. Como assim? Como assim? Deus, Ele cuida e Deus joga e Deus trabalha nas duas pontas. Deus faz coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós imaginamos. Será que eu vou conseguir trazer isso para a nossa prática? Deus queria levantar um novo rei, porque a gente precisa entender agora o que estava acontecendo com Israel. Israel estava debaixo do reinado de Acabe. Acabe era um homem frouxo, um homem que era comandado pela sua esposa, Jezabel. Alguém já ouviu falar de Jezabel? Jezabel era uma mulher demoníaca, maquiavélica, diabólica, tudo de ruim que você puder imaginar. Foi Jezabel que pediu a cabeça de Elias na bandeja. E Israel, o povo de Deus, estava vivendo debaixo do reinado dessa família. E Deus já logo disse, ó, você está com medo de Jezabel? Você está com medo da família de Acabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, agora você já vai ungir um novo rei. Você está com medo do povo que vem contra Israel? Você vai ungir um novo rei, porque o que eu vou fazer depende também do inimigo. E você está preocupado, que você está muito cansado, que você está trabalhando muito? Fica tranquilo, estou levantando outro aí. Você vai ungir um novo profeta, Eliseu. Será que Deus precisa levantar alguém novo? Será que Deus precisa levantar alguém para ocupar o nosso lugar? Será que aquilo que foi confiado para nós, a gente mais reclama, mais murmura do que outra coisa, e Deus então tem pressa de levantar alguém no nosso lugar? Mas Deus queria trazer ordem para todas as coisas novamente. Sabe por quê? Porque o governo de Deus é indiscutível. Ah, mas Israel está adorando outros deuses. O povo de Israel sofria do mal crônico, adorar a Baal. Esse era o mal do povo de Israel. Eles estavam desviados do caminho do Senhor.
eles estavam adorando um outro Deus chamado Baal, e virou moda. Virou moda, as igrejas de Baal, virou moda, os cultos a Baal, virou modinha em Israel, tudo que era relacionado a Baal, a camiseta de Baal, bandana de Baal, CD da banda de Baal, era tudo de Baal. Vocês sabem que eu estou brincando. E aí Deus falou, não, mas quem governa sou eu. Fica frio. Aí a gente precisa continuar lendo para entender. No 20, vamos para o capítulo 20 na sequência. O rei Ben-Hadad da Síria, o rei da Síria, Ben-Hadad, convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. E ele enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, então o rei da Síria falando para o rei Acabe, que é o rei de Israel, olha a mensagem dele. A sua prata, lhe disseram, isso é o que diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. E o rei Acabe respondeu, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor, tudo o que tem somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei tomar sua prata e seu ouro e suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo que você considera de valor. Pausa, segura aí. Olha o que está acontecendo com Acabe, o rei de Israel, que eu falei que é pau mandado da Jezabel, da mulher dele. Muito macho, muito treta, muito sangue nos olhos, muito fera, para cortar a cabeça do profeta Elias. Vamos atrás de Elias. Mas, como eu disse, Acabe não era um homem na posição, era um homem frouxo. E aí, quando o rei da Síria falou, todo o seu ouro e toda a sua prata e o melhor das suas mulheres, ou seja, as bonitas, Guilherme, não grava essa parte. As feias deixa, eu vou querer as bonitas. Os filhos também, os inteligentes, os bonitos e educados, eu vou querer. E os moleques chatos, deixa aí em Israel. O que ia virar de Israel? Só dragão e moleque chato. E ele fala, sim, ó meu rei, tudo que você quer, você terá. Aí, Ben-Hadad ganhou a fita e falou, bom, cresci. É o seguinte, além do ouro, da prata, das mulheres bonitas, dos meninos inteligentes, eu quero revistar e revirar o seu palácio, e o que eu achar lá que é de valor seu, sabe aquele cartão que você ganha da namorada, que depois de 10 anos já está meio amarelado, mas você guarda porque é de valor? O que é de valor para você, eu quero para mim. E aí o que acontece? Aí ele fala, putz, que esse cara é embaçado, esse negócio é estranho. Então, ele vai falar com os principais lá do povo de Israel e falar, gente, olha, eu estou tentando ser bonzinho com o rei Ben-Hadad, mas ele está piorando cada vez, porque eu estou tentando manter a paz aqui. A pior coisa na nossa vida é quando a gente tenta segurar tudo de boa, está indo tudo errado, está dando tudo errado, mas a gente tenta dar uma segurada para não piorar. E se eu fizer tal coisa, vai acabar de piorando. Sabe, meu marido é uma peste, mas eu estou falando para ele vir para a igreja, se eu falar, a gente vai acabar de estragar. A minha mulher, o que ela está fazendo não é certo, mas, deixa assim, né? Um dia Deus vai tocar o coração dessa jararaca, e Deus vai ser louvado. Fica segurando. Jararaca é uma cobra, Júlia. Fica segurando para não acabar de piorar. Fala, gente, eu estou protegendo vocês, viu? A proteção de Acabe era esse tipo de proteção. Mas ele não sabia que os dias dele estavam contados. Aí,
o povo de Israel fala assim, não, para, rei, aí já é demais, aí você está de brincadeira, está de brinques com nós. Aí é brincadeira, né, rei? Não aceita isso. Diga que não. Aí Acabe fica contra a parede. E aí Deus fala com Acabe. Deus fala até com as pessoas que não prestam, gente. Até com aquelas tranqueiras, Deus fala. Sabe por que Deus falava com Acabe? Porque havia sobre Acabe uma autoridade constituída. Entende o conceito de autoridade? Às vezes a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixinha. Por que Deus simplesmente não parou de falar com Acabe? Porque Deus não vai contra aquilo que ele estabelece. Por mais que ele faça mudanças, que ele queira mudar, mas enquanto isso as coisas estão nos seus devidos lugares. E Deus vai lá e fala, olha, faz o seguinte, vai lá, pega os jovens, os mais jovens do exército e vai para cima que eu vou dar vitória e o meu nome vai ser glorificado e você saberá que eu sou o Senhor. Olha aí, mais uma oportunidade para Acabe. Mesmo sendo marido da Jezabel. E aí, o que acontece? Deus dá vitória. Ele pega os mais jovens, pega o exército e vai para cima na estratégia, depois você pode ler o capítulo 20, na estratégia que Deus deu vitória. Quando Deus te dá uma visão, Ele te dá provisão. Quando Deus te dá uma visão sobre algo, Ele vai te prover os recursos sobre isso. Amém, igreja? Mas é que Deus está me falando um negócio muito louco, eu não sei como que pode dar certo isso. Se Deus está te falando, Ele vai prover os recursos. Daí a necessidade de que a gente, mesmo que vá para a caverna, mas que a gente tenha um tempo de afinar a sintonia e de conhecer bem a voz de Deus. Porque é Deus que está falando. É Deus que está falando conosco. E aí acontece justamente isso. O povo diz, não, Acabe, não pode ser assim. E Deus fala, não, Acabe, não pode ser assim, esse aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel. E eles vão, e o Senhor dá vitória para Israel. Mas aí o que acontece? Você continua lendo o capítulo 20, e na hora que Acabe deveria cortar a cabeça do rei inimigo, tinha ele nas suas mãos, e Deus tinha ordenado que ele matasse aquele rei, ele quer ficar amiguinho do rei ainda, e faz um pacto com o rei, e deixa o rei livre. E Deus fala assim, era para você ter acabado com o rei Ben-Hadad, porque eu já tinha ordenado uma palavra sobre a vida dele, eu não queria que ele vivesse. E Acabe avacalha e volta tudo de novo. Então Israel, mais uma vez, está sob o domínio da família de Acabe, sobre as ideias malucas de Acabe, sobre as ideias malucas da mulher de Acabe. Mas Deus já tinha dado uma palavra de restauração, de reestruturação. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus deu uma palavra, se Deus falou que vai fazer, e ainda não fez, Ele está no processo. Nós estamos no processo. Vamos ver por quê. Vai um pouquinho para frente e abre e chega em 2 Reis, capítulo 8, versículo 25. 2 Reis 8, 25. Todo mundo achou? Amém? Vamos relembrar o que Deus tinha falado para Elias. Ao invés de Deus falar assim, Elias, você não presta mesmo, hein? Deixa eu pegar outro aqui. Deus fala com Elias, restaurando, e ele diz, olha, eu vou levantar um novo rei para a Síria, Azael. Eu sempre gosto de saber o significado dos nomes. Azael significa visto por Deus. E você vai ungir um novo rei de Israel, Jeú, que significa Deus é aquele que é. E um novo sacerdote, Eliseu, novo profeta. E aí diz assim aqui no 8:25,
No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, o filho dele agora, está reinando, o rei de Israel. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. E ele tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael. Nessa hora, a gente já vê que o rei da Síria agora era Azael. Deus cumpriu essa palavra. Amém? Deus cumpre a sua palavra. Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Continuando. Enquanto isso, o profeta... Qual o nome que está aí na sua Bíblia? Eliseu. Deus falou de Eliseu? Deus cumpre o que fala. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um de seus discípulos, dos profetas, e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure... Que nome está na tua Bíblia? Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Deus fala, Deus cumpre. Amém? Amém, igreja? Você está esperando Deus cumprir algo que Ele disse na sua vida? Amém? Você está aguardando Deus cumprir algo que Ele disse sobre você? Algo que Ele disse sobre o seu futuro? Algo que Ele disse sobre a sua família? Algo que Ele disse sobre os seus negócios? Você está esperando Deus cumprir? Deus fala, Deus cumpre. Porque quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele gera. Amém? Abraão vai ser um pai de multidões, o pai de uma grande nação. Mas eu não tenho filho, mas a minha mulher não pode ter filho. Mas Deus disse e Deus fez. Abraão é o nosso pai na fé. Pai de multidões. O que Deus tem falado sobre você? Porque a gente vem todo domingo para a igreja falando: o que Deus vai falar para mim? O que Deus vai falar? Tomara que alguém venha e ora e fala comigo. Eis que amanhã cedo você vai chegar no seu trabalho, o seu chefe vai falar: você está promovido, venham todos, adorem esse rapaz. Não, brincadeira. Mas a gente está sempre esperando por alguma coisa. Jesus, eu precisava tanto de um namorado. Eu precisava tanto de uma esposa, Jesus. Precisava tanto de um emprego novo, Jesus. Precisava tanto de um filho, de uma filha. Precisava tanto de dinheiro. Precisava tanto fazer, Deus, aquilo que eu tenho que fazer. Quando Deus fala, Deus cumpre. E eu começo a lembrar de coisas que Deus disse sobre minha vida há muitos anos atrás. Eu lembro de coisas que Deus falou quando eu era criança. Mas se Deus fala, Deus cumpre. E aí, então, agora, Eliseu, ministério profético restaurado e atuante, Eliseu vai lá e unge Jeú como novo rei de Israel. E se você pegar a sua Bíblia, eu não sei, mesmo com as versões diferentes, talvez a gente consiga. No capítulo 10 tem um subtítulo, que na minha está assim: a morte da família de Acabe. No seu está assim? Alguém está diferente? Jeú extermina a casa de Acabe. Alguém mais? O massacre da família. Meu Deus, que tenebroso. O que Deus tinha falado, Deus começa a cumprir. E a família Trevinha morre. Esses vizinhos, Jesus podia matar tudo.
Calma, gente, não é bem assim. Jeú, então, agora foi ungido rei, e tudo vai acontecer conforme um dia, lá naquela caverna, Elias se sentindo o pior, Elias talvez em processos de depressão, talvez Elias estava deprimido, talvez Elias já estava com síndrome do pânico, eu não quero ver ninguém, eu não posso ver ninguém, eu não posso ouvir barulho de cavalo, eu não posso ouvir barulho de trombeta, meu Deus, eu não quero nem tomar banho. Talvez ele estava desse jeito, mas deixa eu falar um negócio, se você estiver depressivo, Deus mesmo assim fala com você. Se você estiver doente, mesmo assim Ele fala com você. Se você estiver desacreditado da vida, Ele ainda fala com você, porque Ele é amor. Deus, Ele não tem amor para dar, Ele é amor. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi essa semana, já falei para umas pessoas, eu guardei essa frase para mim. Demora muito tempo até que aconteça alguma coisa de repente. Deus falou, mas vários anos se passaram e agora chega a hora. Azael é o rei da Síria, então Jeú precisa ser o rei de Israel. Então a família de Acabe precisa morrer. Continuando, vira um pouquinho sua Bíblia. No versículo 18, ainda do capítulo 10, eu tenho um subtítulo na minha Bíblia. Eu estou falando isso, gente, para eu não ficar lendo aqui, tá? Não ficar lendo tudo. E o subtítulo diz assim: a morte dos ministros de Baal. Alguém tem diferente? Jeú mata os servos de Baal. Olha o que Deus falou, olha o que está acontecendo. A família de Acabe morre, mas tinha todos os profetas de Baal. Sabe o que acontece? Morreu todos. Morre. Jeú fala assim, olha gente, vocês adoraram pouco Baal, eu quero adorar mais. Faz o seguinte, vem todos para cá, vocês vão vir, quem não vier vai morrer. Aí vai todos os profetas de Baal, vai todo mundo lá. O povo, aquele povo que eu falei que tinha camiseta de Baal, Baal é o meu Senhor, só Baal, 100% Baal. Foram tudo, chegaram lá, com a mochila de Baal, chaveiro de Baal. Chegaram lá e vamos adorar Baal, porque Jeú falou que a gente adorou pouco. Quando ele está lá, fecha as portas e ele fala para os soldados, mata tudo. Gente, desculpa, o Velho Testamento é assim, tá? Na graça, depois a gente, nos evangelhos, não tem mais nada disso. E aí, todos eles são mortos e Jeú restaura a adoração em Israel. Amém? E no 12, tem a reparação do templo. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus faz é certo e eficaz. O que Deus faz não fica nada para trás. Deus, ele não deixa coisa para trás. Deus faz tudo por completo. Amém? Sabe? Deus precisa nos restaurar. Deus talvez precisa trazer uma reestruturação para a nossa vida. Sabe por quê? Eu não estou vendo ainda ninguém aqui, algum visitante. Tem algum visitante nessa noite? Para levantar a mão assim? Eu não estou vendo. Hoje eu estou muito feliz porque está aqui o Tiago e a Manu. Glória a Deus. A gente tem se falado, a gente tem participado do PG. E Deus quer fazer grandes coisas. Mas eu estou vendo um monte de crente aqui. Eu não fico tão feliz quando eu vejo tanto crente. Não é que eu não fico feliz, eu fico pra caramba, que eu gosto de vocês. É que eu gosto de ver uns que não são crente. Eu gosto mais dos que não são crente. Mas olha só, talvez Deus reservou essa noite só pra gente. Talvez Deus fez isso de propósito. Porque nós temos coisas em nós que precisam ser reestruturadas, ou seja, talvez Deus precisa trabalhar um pouco no nosso alicerce, colocar alguns reforços. Talvez Deus precisa colocar algumas vigas para reforçar essa estrutura. Talvez Deus precisa fazer um contraventamento novo. Eita, que eu sou irmão e filho de engenheiro. Aí, ó. Deus precisa colocar estruturas para nos fortalecer. Talvez
Nós precisamos ter um tempo aqui de ouvir a Deus. Sabe, Deus te chamou. Tem muitas pessoas aqui que não adianta eu falar, porque alguns eu já conheço a história. Tem pessoas aqui que Deus já fala desde que era criança, assim como eu. Que Deus já usa desde criança, que Deus já tem um objetivo, já tem um ministério traçado, já tem um destino, um lugar de chegada. Mas quando vem os ataques do inimigo, nós começamos a andar para trás. Quando vem os ataques do inimigo, nós começamos a retroceder. E nós vamos retrocedendo. Deixa eu te falar, eu tenho falado sempre isso, no mundo espiritual nós não ficamos parados. No mundo espiritual não existe a estática. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. Talvez essa é uma noite que nós precisamos ser reforçados, alinhados, revigorados, para que nós voltemos à nossa posição original, para que nós voltemos a exercer o nosso ofício. E qual é o ofício da igreja? Lembra comigo, Marcos, qual que é o... 14? Marcos 14, 22, eu não lembro agora. O ID da igreja. Marcos 16. Qual é a missão? A primeira missão nossa como igreja: ide e pregai o evangelho para toda criatura. Nós precisamos voltar para a nossa origem. Nós precisamos receber reforços, talvez. Talvez alguns de nós estão tão fracos, tão titubeantes, tão fraquinhos, que você fala assim, imagina, que nossa igreja não vai crescer, ela vai diminuir, porque se depender de mim, vamos tudo morrer. Se depender de mim, a nossa igreja vai lá para o cemitério, a gente aluga um pedaço, um jazigo. Onde vai ser o culto hoje? No jazigo 32. Mas assim, sabe, deixa eu te falar, Deus quer nos trazer vida, Deus quer nos reavivar, Deus precisa gerar em nós um tempo de avivamento, mas avivamento não pode ser uma coisa só da moda. Avivamento tem que ser gerado em nós, há um trabalhar de Deus para isso. Para que nós sejamos corpo. Nós não estamos aqui nessa igreja preocupados em ganhar dinheiro. A gente não está preocupado que a igreja cresça e tenha bastante dízimo e oferta para o pastor ganhar bastante dinheiro. A gente não está preocupado aqui se a gente vai fazer fama no YouTube com nossos vídeos. Aliás, vocês viram que tem os vídeos das pregações no YouTube? Quem viu aqui já? Levanta a mão. Então, a gente precisa ser igreja. Vamos nos alinhar entre nós? Fala para a pessoa do teu lado. No YouTube tem os vídeos da pregação de domingo. Isso. Agora, pergunta assim, você já olhou o Facebook da igreja? Sabe por quê? Porque a gente vê Facebook, sim, todo dia. Quero ver um crente aqui que não vê Facebook. No nosso Facebook, galera, tem gente, povo de Deus, anciãos e anciãs, gente de todo... No nosso Facebook estão as informações da nossa igreja. No nosso site tem tudo que a gente precisa saber sobre a nossa igreja. Alguém pode falar assim, mas eu estou tão por fora da igreja. Vá, conta outra história, meu. Misericórdia. Você sabe tudo da timeline sua lá, você sabe tudo da pessoa que você não gosta, mas você não sabe nada da sua igreja. Não é possível que a gente não sabe. Se você falar, eu não sei, misericórdia, não fala para mim isso, fala para outra pessoa. Está lá. www.ieviva.com.br. Facebook é Igreja Viva. No Instagram é o quê? ie.viva. Tá lá, gente. Você quer mandar para um amigo teu? O Tiago me perguntou, acho que foi ontem. Tem um Facebook, mandei tudo para ele. Facebook, Instagram, do Sparks, só não mandei do Viva Kids, mas tem também, tá? Mandei o site, e eu olhei o site, fiquei até feliz, falei, o site está tudo lá, todas as informações. Gente, nós não estamos preocupados em ganhar dinheiro aqui, mas nós estamos preocupados em ser igreja, em ser relevantes, em fazer diferença. Porque essa é a palavra que Deus nos deu. Deus um dia disse, estou levantando aqui um povo que vai me adorar, mas que vai marcar essa geração. Olha só, é uma palavra liberada. Nós não estamos aqui ao acaso. Há uma palavra liberada sobre nós.
E nós estamos como Elias dentro da caverna, misericórdia, ai Jesus Cristinho, ai meu Deus, quem sou eu? Mas eu não te condeno por isso. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. A voz dele é inconfundível. E ele está falando conosco aqui. Eu sei que ele vai falar ainda. Nós vamos ter ainda um momento de oração antes de acabar. E ele quer talvez revelar coisas para você. E quando ele falar ao teu ouvido, você vai falar: ah, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu já sei. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque nada, Jesus, nada é como o som da tua voz. Nada é como o som da tua voz, Senhor. E quando eu ouço o som da voz dele, então toda a história é mudada. Amém? Quando Elias dá ouvido à voz de Deus, tão suave, tão doce, toda a história é transformada. Deus muda a história de Israel. Deus não só muda a história de Elias, mas Deus muda a história de uma nação, igreja. Deixa eu te falar, o que Deus quer falar com você ainda nessa noite, não vai ser só para você. Deus vai mudar a história de talvez uma família, de talvez um bairro, de talvez uma cidade, de talvez uma nação. Nós precisamos ser hoje reestruturados. Deus está organizando todas as coisas. Deus está organizando o governo dele sobre a tua vida. Deus está organizando o governo dele sobre a tua casa. Não faça como Acabe. Veio o inimigo para roubar, veio o inimigo para saquear, e você fala assim: sim, inimigo, pode entrar e pegar tudo que eu tenho de bom. Você, a partir de hoje, se posicione em nome de Jesus, e quando o inimigo vier querer roubar o teu ouro, roubar a tua prata, a tua mulher, os teus filhos, você vai dizer: epa, aqui não, porque aqui quem governa é o Senhor Deus de Israel. É o leão da tribo de Judá. Deixa eu te falar. Essa noite eu tive um sonho, assim, daqueles sonhos que não tem muita história, mas que me chamou a atenção porque eu nunca tinha sonhado com um leão. E eu sonhei com um leão. E eu fiquei durante o dia perguntando: Deus, por quê? Eu nunca sonhei com um leão. Eu fiquei. Mas uma hora me veio à mente: qual o significado de um leão? Autoridade. Deus hoje está falando sobre autoridade. Deus está restaurando a autoridade na tua vida. Você tem duas opções aqui hoje. Só dois tipos de pessoas vão sair por aquela porta ali hoje. Os que deram crédito ao que Deus está falando e sairão daqui sacerdotes, usando a autoridade que Deus deu, ou sairão pessoas como Acabe e Jezabel. Sim, pode entrar, pode saquear, pode roubar o meu ouro e a minha prata. Quantos vão se levantar contra o inimigo aqui? Quantos vão se colocar de pé contra o inimigo aqui? Se coloque de pé então. Quantos estão dispostos a lutar contra o inimigo que vem para saquear? Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra também para nós como igreja viva. Não fica olhando para o que está acontecendo, igreja viva. Qual é o meu chamado para você? E Deus chamou a igreja viva para ser um daqueles que estão fazendo diferença nessa terra, que estão salgando a terra, que estão iluminando o mundo. O nosso chamado não é a vir aqui domingo e esperar alguém pedir para a gente bater palma. Talvez o louvor seja bom e eu sinta um arrepio. Não é isso. O teu chamado começa amanhã cedo. O melhor dia da nossa vida é a segunda-feira, de manhã de preferência. Porque é ali que eu vou colocar em prática. É ali que eu vou exercer o que Deus me falou domingo à noite. Quantos chegam na segunda-feira de manhã e mal conseguem levantar das suas camas? Hoje Jesus quer transformar a tua vida. Quantos chegam numa segunda-feira de manhã depressivos, arrasados? Deus quer prosperar a obra das tuas mãos.
Mas por aquela porta sairão dois tipos de pessoas: os que entenderam Jesus e os que vão se entregar a Baal. Quem é você? Nada é como o som da voz dele. Nessa noite você só precisa ouvir a voz dele. Nada é como o som da voz dele. Eu vou chamar aqui a Carol para fazermos um louvor. E você pode também adorar conosco, mas talvez seja um momento para você ouvir a voz de Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar sobre muitas vidas nessa hora. Amém? Quantos recebem isso? Eu creio que Deus vai ministrar ao teu coração palavras que talvez você esperasse que alguém dissesse a você, mas você vai ouvir do Espírito Santo de Deus.